sentimento, sentimentalismo e traumas. Cara, mas eu tenho background. Eu fui carroceiro, eu tenho o negócio coisadinho lá que eu posso usar nas aventuras. Não, cara. Eu tô falando o seguinte. Eu tô falando que o personagem, ele vai ser influenciado pelo meio que ele está e pelas coisas que ele já jogou. Então, eu já adoto, é que a gente fala sempre na sessão zero, né? As coisas que ele gosta, os objetivos. E eu também gosto de algumas coisinhas que traçam comportamento e vivência. Primeira delas, eu já falei aqui, que é eu sempre uso a tendência do personagem. Eu não abandonei a regra de tendência, eu uso. Segunda coisa, eu sorteio no início desafios interpretativos. Então nós utilizamos o comportamento as características comportamentais. Por quê? Porque é um desafio para o jogador de interpretação. Então existem coisas que a gente sorteia aleatoriamente, ou o jogador escolhe, que ele tem que cumprir. O personagem dele é um cara que gosta de música, ele gosta de divertir, ele gosta de jogo, ele gosta de polir as coisas, ele é cuidadoso, não, ele é relaxado. Isso tudo faz parte, porque você vai moldando o comportamental dele. Para que isso serve? Isso serve para quando o cara chegar numa taverna e ele chegar lá e, não, beleza, eu vou entrar, eu vou comprar um negócio, vou alugar um quarto, vou passar a noite, vou tomar um de jejum, vou almoçar, vou pedir para cuidar dos meus cavalos e tudo mais. Quando ele sair de lá na ficha dele tá assim, ele é um cara bagunceiro. Eu sei que ele é bagunceiro. Quando ele voltar naquela taverna, os caras já vão ficar de olho no cara. Então são coisas que eu uso. E quando eu falo de sentimento, sentimentalismo e trauma, é você pegar as coisas que os jogadores guia do personagem, né, passam pela história e você colocar neles como parte do personagem. Então tem coisas que eles vão fazer, que eles vão ouvir, que eles vão presenciar, que eu vou dar como gatilho em coisas que eles já viveram. E eu vou colocar ali medos, coragens, impulsos, lembranças, e eu vou usar isso daí de forma que eles vão ter que reagir interpretativamente na história, eles vão ter que reagir de acordo com o personagem deles, e ao mesmo tempo pode ser os gatilhos para as aventuras. Eles vão ter motivos para fazer as coisas, eles vão ter motivos para não fazer as coisas, eles vão ter alguma motivação intrínseca para querer coisas e não querer coisas. E aí, no final das contas, você faz com que a imersão do jogador seja muito maior, porque ele vai começar a valorizar aquilo que ele faz no jogo. Não é chegar lá, dar 2 supapos, 2 murros na cara de cara da taverna e beleza, minha vida é essa. Não, ele vai lembrar das pessoas que ele conversou, ele vai lembrar das amizades que ele fez, ele vai lembrar de todos os contatos que ele teve, de quem ele prejudicou, porque aquilo ali vai passar, vai bater na porta dele. Ele vai ter um arrependimento, ele vai ter um orgulho, ele vai ter um sucesso, ele vai ter um fracasso, ele vai ter uma amizade, ele vai ter uma inimizade. E aí você vai usando isso daí para você fazer sua narrativa melhor e para você fazer a história ficar mais emocionante. E se você quiser pegar pesado, cara, você pode colocar modificadores emocionais no cara. Medo, impulsividade, como é que é o cara quando ele não faz as coisas, como é que ele tem relutância para fazer as coisas. Eu esqueci a palavra, mas vocês entenderam. Então, assim, ele refuga de algumas decisões, de algumas ações. Isso tudo a gente pode usar exatamente quando você leva esse tipo de situação. E como é que eu faço para medir isso? Eu, particularmente, anoto coisas que eu acho importantes. E dou ressalvas para personagens, NPCs, que os personagens jogadores acham importantes. E de tempos em tempos eu faço uma sessão de feedback, né? Um quadro de feedback no final da sessão. E nesse feedback eu discuto e converso com os jogadores sobre exatamente essas marcas emocionais dos personagens. E aí, todo mundo que jogou com um personagem que durou muito e que foi assim, tem histórias marcantes, porque lembra de coisas, lembra de personagens, lembra de situações que foram muito além de dado, muito além de número, muito além de vitória. Achei bacana, achei Tem interessante. que realmente aplicar o roleplay pra mecânica. Eu acho que é legal aplicar as coisas do personagem.
Eu acho legal quando você dá bônus situacional em relação ao background do personagem. É uma coisa que tem até é uma regra do sistema do Lancer já, que é... Se você vai fazer um roll de skill trigger, que a gente fala, que é o habilidades do piloto que não é pilotar o robô gigante. E legal que os skill triggers têm nomes absurdos. É tipo, aplicar punhos a rostos, show off, stay cool, Punhos a get roça. somewhere quickly. É uns nomes meio bizarros. Porque eles são bem gerais, assim. Então, tipo, aplicar punhos a rostos é qualquer coisa que envolva briga corpo a corpo. Assault, qualquer coisa que envolva uma treta ou uma briga no geral. Então, quando você vai usar o skill trigger, se é alguma coisa relacionada ao background do seu personagem, você pode ganhar um de precisão, que é um D6 a mais que você ganharia. Então é interessantinho. Tipo, às vezes quando você tá interpretando algo que tem a ver com o seu personagem num downtime, por exemplo, que é onde você vai usar esses triggers com a maior facilidade, você é recompensado indiretamente para aquele trigger ser mais fácil de você suceder. Naquele teste você ganhar um bônus que pode até te auxiliar no combate, não só narrativamente. Exatamente. Eu acho que tem muito potencial, especialmente para traumas, daquela desvantagenzinha marota na hora. Consigo ver uma situação de regra da casa em que você dá um bônus pelo background, o cara agradece, você dá uma desvantagem pelo trauma, o cara reclama. Tem muito disso. Porque os players só querem ganhar nesse negócio de regra da Ele fala, casa. não, irmão, Foda. não, vai ter esse trauma, vamos guardar esse trauminha em você aí. Que você basicamente fazer uma versão psicológica da tabelinha de crítico da lesão física permanente, né? Sim. Acontece muito também. Sim. Às vezes o cara, se você não usar a regra do jogo lá, de pegar a tabelinha de madness lá, de loucura, por exemplo, e dar um redutor permanente, os caras não aceitam, né? Aí você fala, não, amigo, é só um trauma, é um PTSD, assim, você vai ter isso de vez em quando, não é uma coisa permanente, não. E o interessante é que quando eu de tanto usar esse tipo de situação, os jogadores que estão nas minhas mesas há muito tempo, eles já fazem por conta própria. Eles já incorporam isso do personagem por conta própria. Então, às vezes, eles vão em algum lugar próximo a uma área que eles conhecem, ou encontram alguém que é daquele lugar e buscam informações daqueles personagens que eles conheceram. Então, eles já saíram, às vezes, em side quest, que é porque fulano tá passando uma dificuldade, porque tá enfrentando um problema, porque aconteceu alguma coisa, então eles saem da principal, vão até o cara para socorrer, para ajudar ou para ver, porque eles querem manter essa amizade, né? Esse nível de contato. É muito legal. Eu aconselho.